Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. Eu sempre trabalhei em fazenda, desde moleque, mas nunca imaginei que a Fazenda Santa Aurora, em Goiás, fosse marcar minha vida de um jeito que eu jamais esqueceria. Cheguei lá em julho, contratado para ajudar com o gado por 3 meses. O dono tinha pressa, dizia que precisava de gente nova porque o último grupo de peões não aguentou o serviço. Na época, achei que era conversa fiada, mas depois entendi o motivo. Meu quarto ficava ao lado do curral, afastado da sede. Era uma casinha simples, com cama de madeira e uma janela pequena que dava para a estrada de terra vermelha que cortava a fazenda inteira. De noite, dava para ouvir tudo, o vento passando pelos eucaliptos, algum cavalo inquieto, e o silêncio profundo que só quem mora longe de cidade conhece. No meu segundo dia ali, descobri que também dava para ouvir outras coisas. Coisas que não faziam sentido. Acordei por volta de 3:30 da manhã com um barulho de galope forte. Não era rápido, era um trote constante, pesado, como se alguém estivesse cavalgando sem pressa. Levantei, ainda meio tonto de sono, e abri a porta. A lua clareava a estrada, e o frio cortava os ossos. Olhei para os lados, mas não vi ninguém. Até que, uns 50 metros adiante, percebi uma silhueta parada no meio da estrada. Era um cavaleiro. No começo, achei que fosse algum funcionário chegando tarde, mas algo estava errado. Muito errado. O cavalo era escuro demais, quase sem forma, como se a luz da lua não pegasse nele. E o homem parecia não respirar, não se mexer. Fiquei parado, observando. A figura virou lentamente a cabeça para mim. Mas não tinha rosto. Só sombra. Me escondi atrás da porta, com medo até de respirar. Depois de alguns segundos, os cascos começaram a se mover, mas sem som, como se o cavalo pisasse no ar. A figura começou a se afastar, sumindo devagar na escuridão. Quando finalmente desapareceu na curva da estrada, corri até a sede e bati na porta do capataz. Ele abriu todo mal-humorado, achando que eu tinha bebido ou visto bicho no pasto. Quando contei, a cara dele mudou. Ele pegou uma lamparina e foi comigo até onde eu tinha visto o cavaleiro. Não tinha mais ninguém, mas no chão havia marcas fundas de ferradura. Fundo demais para cavalo comum. As marcas iam e voltavam no mesmo trecho da estrada, como se o cavalo tivesse ficado andando em círculos durante horas. O capataz passou a mão pela testa e disse apenas: "A gente precisa rezar." Eu não dormi mais aquela noite. Na manhã seguinte, comecei a notar como os peões antigos me olhavam. Não era susto, nem orgulho por eu ter ficado ali. Era pena. Como se já soubessem o que ia acontecer comigo. No almoço, um vaqueiro mais velho me puxou num canto e disse: "Você viu o Cavaleiro da Aurora? Ele não aparece à toa." Perguntei o que ele queria dizer, mas ele só balançou a cabeça e sussurrou: "Quando ele aparece, alguém da fazenda tá com os dias contados." Fiquei inquieto por dias. Tentei ignorar, mas a imagem daquele cavaleiro parado na estrada me perseguia. Comecei a sair menos à noite, e sempre trancava a porta do quarto, mesmo sabendo que aquilo não faria diferença se o que eu vi não fosse deste mundo. Meu medo só aumentou quando percebi que, toda madrugada, por volta das 3 horas, o vento parava. Parava completamente. O silêncio ficava tão profundo que doía no ouvido. No 8º dia de trabalho, o capataz saiu cedo para verificar um trator que tinha dado problema. Era um homem forte, experiente, mas naquela manhã estava estranho, calado. Ele passou por mim e só disse: "Se ouvir galope hoje de madrugada, não sai do quarto. Não olha para a estrada." A forma como falou me arrepiou inteiro. Por volta das 10 da manhã, ouvimos gritos vindos da estrada principal. Saí correndo, assim como outros peões. Quando cheguei lá, o trator estava tombado no barranco. O capataz estava preso embaixo, completamente sem vida. O acidente tinha acontecido exatamente no trecho onde eu vi o Cavaleiro da Aurora pela primeira vez. Exatamente no mesmo lugar. A morte dele abalou todo mundo. No velório improvisado, os peões mais antigos não choravam, apenas faziam o sinal da cruz e repetiam frases baixas que eu não entendia. Ao anoitecer, seu Firmino, um peão que trabalhava ali há mais de 40 anos, se aproximou de mim com os olhos vermelhos. Ele disse: "O cavaleiro aparece para avisar. Ele anda pela estrada quando a morte está perto. Alguém sempre vê antes. E quem vê nunca quer ver de novo."
Perguntei quantas vezes aquilo já tinha acontecido. Ele respirou fundo e respondeu, mais do que devia. Eu quis ir embora no dia seguinte, mas a fazenda ficava longe do vilarejo e eu ainda dependia daquele trabalho. Mesmo assim, passei a maior parte das noites acordado, ouvindo cada som que vinha da estrada. 3 dias depois do acidente, acordei novamente às 3 e pouco. O silêncio estava pesado demais. Tentei ficar deitado, mas uma sensação de ser observado me obrigou a levantar. Abri a janela devagar. A estrada parecia deserta. Mas lá no fundo, quase apagada na névoa da madrugada, havia uma silhueta montada, imóvel. A mesma forma escura de antes. Só que dessa vez, ela estava virada para mim desde o início, como se soubesse exatamente onde eu estava. Fechei a janela com força e me escondi sob as cobertas, tremendo como criança. O galope silencioso, aquele trote sem som, começou alguns segundos depois. Não sei se aproximou ou se ficou no mesmo lugar, porque eu não tive coragem de olhar. O barulho, ou a ausência dele, durou longos minutos, até sumir de vez. Na manhã seguinte, a estrada tinha novas marcas de ferradura, frescas, profundas, circulando exatamente em frente ao meu quarto. Terminei meu contrato, mas cada noite foi uma tortura. Quando finalmente fui embora, fui sem olhar para trás. Só anos depois tive coragem de contar essa história. E mesmo agora, enquanto escrevo, é como se eu sentisse aquele silêncio da madrugada encostando nas costas, como se algo estivesse me observando, esperando o momento certo de aparecer de novo. Relato 2. Eu trabalhava na fazenda Boa Sorte, no Mato Grosso do Sul, uma propriedade imensa, tão grande que a gente precisava de moto para alcançar as áreas de cultivo mais distantes. A parte que mais me dava trabalho era a que ficava perto de um mangueiral antigo, um lugar que todo mundo evitava quando começava a escurecer. Diziam que ali morava uma tristeza que não descansava, um lamento preso na água parada, e que quem se demorasse demais por perto acabava ouvindo coisas que não devia. Eu nunca acreditei muito nessas histórias, até o dia em que precisei ir sozinho para lá, e voltei diferente. A irrigação estava falhando fazia 2 semanas. Todo dia, por volta da meia-noite, a bomba principal perdia pressão, e alguém tinha que ir até o sistema para resetar. Era sempre perto da água, perto das raízes profundas do mangueiral. Nos primeiros dias, outros peões iam, mas sempre voltavam reclamando do cheiro, do frio repentino ou de sons estranhos. No 7º dia, ninguém quis ir. E quando o encarregado me chamou no rádio, percebi que estava na minha vez. Peguei a lanterna e a moto, mas não consegui chegar até o fim pilotando, porque o caminho ficava extremamente escorregadio à noite. Desci e segui a pé, com cuidado para não afundar na lama. O mangueiral parecia muito mais escuro do que o normal, como se a noite fosse mais pesada ali. O som dos grilos desaparecia. O vento não mexia nas folhas. Era um silêncio que não era natural. Quase no centro do mangueiral, ouvi um som fraco, como soluço. Parei na hora. Fiquei atento, tentando entender se era algum animal ferido. O som voltou. Dessa vez mais claro, era choro. Um choro fino, insistente, desesperado. Tão humano que meu coração apertou. Olhei para os lados, mas só havia sombras tortas das árvores refletidas na água. A lanterna começou a falhar, piscando cada vez mais rápido. Pensei em voltar, mas o choro ficou mais alto, como se a pessoa estivesse se afogando na própria dor. Decidi seguir em frente, mesmo com medo. A água chegava até os meus tornozelos, e o frio da lama parecia subir pelas minhas pernas. O mangueiral inteiro começou a se transformar. As árvores pareciam se inclinar em minha direção, e as raízes se contorciam como braços tentando sair da terra. Quando a lanterna voltou a acender com força, eu o vi. No meio do mangueiral, havia uma figura pequena, de costas, ajoelhada na lama. Parecia uma criança. Mas o modo como o corpo se movia não era normal. Era como se estivesse tremendo num ciclo constante, repetitivo demais para ser humano. O choro vinha dela, sem dúvida. Um choro tão agudo que doía no ouvido, misturado com uma respiração curta, desesperada. Mesmo morrendo de medo, eu chamei. Ei, tá tudo bem? Quem é você? A figura parou de chorar imediatamente. O silêncio voltou com tanta força que eu senti a pressão nos tímpanos. A água ao meu redor ficou imóvel, sem uma onda sequer. A figura começou a virar a cabeça para o lado,
devagar, devagar demais, como se o pescoço fosse feito de pano. Quando ela virou completamente, percebi que não havia rosto. Era uma superfície lisa, brilhosa com a água da lama, totalmente sem feições. Mesmo sem olhos, eu senti que aquilo me olhava profundamente. A sensação era de estar no diante de algo que sondava minha alma. Eu dei um passo para trás. A figura se levantou, não dobrando os joelhos, mas deslizando para cima como se fosse puxada por fios invisíveis. O corpo inteiro estava coberto de uma lama escura que pingava sem parar. Quando ela se levantou por completo, percebi que era mais alta do que parecia, com braços alongados demais e dedos finos que tocavam o chão. Eu não consegui me mexer. O pavor simplesmente me travou. Aquilo deu um passo na minha direção. O som da água mexendo atrás de mim indicou que algo mais se movia. Senti que não estávamos sozinhos no mangueiral. Outros passos fracos, leves, quase infantis, começavam a ecoar de todos os lados. A figura avançou mais um passo. A lanterna falhou de novo. A luz piscava, e na fração em que ela apagava, a figura parecia mais perto. Quando acendeu, ela estava a poucos metros. Foi aí que a lanterna apagou de vez. Eu senti a coisa chegando. O barulho da água sendo deslocada era rápido demais para ser de algo tão pequeno. Eu consegui dar um único passo atrás antes de escorregar. Caí na lama, e a sensação era de que mãos pequenas me seguravam pelos tornozelos. Mãos geladas, fracas, mas muitas. Muitas ao mesmo tempo. Eu gritei. Chutei com força, e consegui me soltar. Saí correndo às cegas, trombando nas árvores, rasgando os braços e a perna. Ouvi passos correndo atrás de mim. Passos leves, apressados, acompanhados de choros e sussurros que eu não entendia. Só quando alcancei a trilha principal, o barulho diminuiu, e o ar voltou a circular. Quando cheguei na sede, mais sujo de lama do que gente, o encarregado me olhou como se já soubesse o que eu tinha visto. Ele apenas balançou a cabeça e disse: "Você encontrou a chorona do mangueiral. Reza para ela não ter te seguido." Eu não consegui dormir. Nas noites seguintes, juro que ouvi batidas na janela do alojamento. 3 toques leves, sempre por volta da meia-noite. Nenhum dos outros peões ouviu nada, mas eu sabia o que era. Sentia o mesmo frio subindo pelas pernas, a mesma sensação de ser observado por olhos que não existiam. Uma semana depois, nós fomos verificar a bomba de irrigação durante o dia. Quando chegamos ao mangueiral, encontramos pegadas pequenas na lama. Muitas pegadas. Elas formavam um círculo ao redor da área onde eu tinha caído. Nenhum de nós tinha coragem de entrar lá de novo. Pouco tempo depois pedi para ser transferido para o outro lado da fazenda. Nunca mais cheguei perto daquele mangueiral. Mas às vezes, quando estou sozinho em algum lugar muito silencioso, ainda escuto aquele choro fraco, carregado, vindo de algum canto onde a luz não alcança. E então entendo que algumas tristezas não pertencem mais a esse mundo, mas continuam procurando companhia. Relato 3. Eu nunca gostei de contar essa história, porque cada vez que relembro parece que algo se aproxima de mim, como se reabrisse uma porta que deveria continuar trancada. Mas, já que você pediu relatos reais de fazendas brasileiras, vou contar o que aconteceu comigo quando eu tinha 22 anos e fui trabalhar como administrador provisório na fazenda Pedra Alta, no interior de Goiás. Era para ser apenas 3 meses, substituindo o capataz que tinha sofrido um acidente. Mas bastou uma semana para eu perceber que o lugar escondia algo que não fazia parte do mundo natural. A fazenda ficava no meio de um cerrado fechado, com estradas de terra que sumiam durante a noite. O casarão era antigo, feito antes mesmo da região ter estrada, com paredes grossas, janelas altas e um silêncio que pesava sobre a gente. O dono, o seu Almir, um homem já de idade, me recebeu com um aperto de mão estranho, como se estivesse aliviado por ver mais alguém por ali. Ele dizia que a fazenda era boa, produtiva, mas carregava histórias que eu não deveria dar muita atenção. O lugar é velho demais, gente demais já passou. Dá para ouvir coisa por aí, mas você não se incomode, ele falou, num tom que parecia querer encerrar o assunto antes de começar. A primeira noite que passei lá eu já senti que alguma coisa estava errada. Não era barulho de vento nem de bicho, isso eu conhecia. Era como se alguém caminhasse no corredor, bem devagar, arrastando os passos. Eu levantei achando que algum funcionário podia estar rondando, mas quando abri a porta não tinha ninguém. As tábuas ainda rangiam,
como se o peso de alguém invisível continuasse se movendo. A rotina da fazenda era pesada, mas isso não me incomodava. O que incomodava eram os peões, sempre olhando para o casarão com receio. Eles evitavam entrar depois que escurecia, e até o curral, que ficava perto da casa, virava território proibido quando o sol sumia. Eu perguntei o motivo e todos davam a mesma resposta curta: não vale a pena saber. Uma tarde, o Neco, um dos peões mais velhos, me chamou num canto. Ele olhou para o mato fechado antes de abrir a boca, como se tivesse medo de que alguém ouvisse. Se o senhor quiser ir embora, vá. Aqui não tem coisa certa já faz tempo. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas respondeu: o que aparece aqui não liga pra gente viva. Depois dessa conversa, passei a prestar mais atenção nos detalhes. Comecei a perceber sombras que se moviam rápido demais perto do galpão de máquinas, portas que eu tinha certeza de ter fechado abertas novamente, e um cheiro de terra molhada dentro do casarão mesmo nos dias mais secos. Às vezes parecia que alguém estava me observando pelos cantos, principalmente nos corredores apertados da parte velha da casa. Mas nada se comparou ao que aconteceu no fim do meu segundo mês. Era início de noite, o céu tinha ficado vermelho e depois roxo, como se estivesse queimando. Eu estava revisando umas anotações quando ouvi os cavalos no curral entrarem em pânico, relinchando, batendo, como se tivessem visto um predador. Saí correndo achando que poderia ser onça. Quando cheguei perto, vi que os animais estavam todos virados para o mesmo ponto, encarando o pasto aberto como se alguma coisa estivesse ali. A princípio, não vi nada. Só o vento balançando o capim. Mas depois, quando a noite ficou mais densa, percebi uma figura escura parada no meio do campo. Não tinha forma definida, mas parecia humanoide, alta, magra, imóvel. Pensei que fosse alguém da fazenda, mas quando chamei, ela simplesmente deslizou alguns metros para o lado, sem dar nenhum passo. Foi como se tivesse flutuado. Os cavalos quase quebraram as cercas. Voltei para dentro com o coração disparado. E foi aí que a situação piorou. O casarão estava totalmente apagado, mesmo eu tendo deixado as luzes acesas. Quando entrei, o cheiro de terra molhada estava tão forte que parecia que tinha chovido dentro da casa. As tábuas estavam úmidas, e a lama fina marcava pegadas, mas pegadas que não eram de gente. Eram longas, finas, como se duas linhas paralelas tivessem sido arrastadas pelo chão. Eu segui as marcas até o final do corredor, onde ficava um quarto trancado que o seu Almir nunca deixava ninguém abrir. E foi nesse momento que ouvi a voz dele atrás de mim. Não entra aí. Quando virei, o velho estava pálido, com as mãos tremendo. Você não devia ter ficado tanto tempo aqui. Você atraiu atenção. Ele me puxou para fora do corredor e trancou a porta imediatamente. Depois me levou para a sala e contou o que deveria ter contado desde o começo. Disse que, décadas antes, a fazenda tinha sido de outro dono, um homem chamado Vicente. Ele era conhecido na região como alguém que fazia de tudo para aumentar as terras. Ameaçava vizinhos, comprava votos, contratava capangas. Diziam que, perto do fim da vida, ele tinha feito algum tipo de pacto para garantir que sua propriedade nunca diminuísse, nunca fosse tomada. Ele dizia que a terra era dele, e que ele seria dono dela morto ou vivo, Almir contou. Depois que Vicente morreu, coisas estranhas começaram a acontecer. Funcionários sumiam no pasto, animais eram encontrados com os ossos quebrados, e sombras eram vistas caminhando pelos campos durante a madrugada. Com o tempo, a história se espalhou e ninguém mais queria trabalhar na Pedra Alta. O próprio Almir herdou o lugar sem querer, mas, por orgulho, decidiu manter a fazenda funcionando, mesmo que fosse à custa de conviver com algo que nunca pediu. Ele não foi enterrado, o velho disse. Não inteiro. Parte dele ainda caminha. Eu achei que fosse história para me assustar e desistir, mas naquela noite eu entendi que era verdade. Depois da meia-noite, o som voltou. Passos arrastados. Só que dessa vez eram mais pesados, ecoando pelo chão como se alguém estivesse raspando metal nas tábuas. O Almir entrou no meu quarto e sussurrou: "Não saia, aconteça o que acontecer." A porta tremia, como se algo do lado de fora passasse a mão por ela, devagar, sentindo a madeira. O som durou horas, até que, perto das 3 da manhã, tudo ficou quieto de repente. Tão quieto que eu pude ouvir meu coração batendo. Quando amanheceu,
O velho me disse para arrumar minhas coisas. Se você ficar mais uma noite, ele vai te seguir. Eu não questionei. Fiz as malas e fui embora no mesmo dia, sem olhar para trás. Os peões me deram tchau sem chegar perto, como se eu estivesse contaminado por algo. Eu nunca mais voltei. Mas, às vezes, quando dirijo por estradas de terra, sinto o mesmo cheiro de terra molhada dentro do carro. E, em algumas noites, juro que escuto passos arrastados do lado de fora da minha janela. Como se aquilo que caminha na pedra alta tivesse encontrado o meu rastro. Relato 4. Eu sempre tive respeito por fazenda antiga, principalmente aquelas que sobreviveram a várias gerações sem perder o mesmo pedaço de terra. Mas nada me preparou para o que vivi na fazenda Serra Vermelha, no interior da Bahia. Foi o lugar mais estranho e hostil que já pisei. E digo hostil não por causa de pessoas, mas porque a terra em si parecia rejeitar quem não pertencia a ela. Fui contratado como técnico rural para orientar um novo sistema de irrigação. A Serra Vermelha era enorme, cercada por morros avermelhados ao entardecer, daí o nome. O casarão principal era de 1890, com janelas grandes, paredes grossas e aquele estilo colonial que dá a impressão de que os corredores foram feitos para ecoar ruídos, inclusive os que não deveriam existir. Logo no primeiro dia, notei que os funcionários antigos não chegavam perto do casarão à noite. Preferiam dormir em alojamentos distantes, mesmo que isso significasse caminhar mais. Quando perguntei o motivo, ouvi respostas vagas: a casa tem história demais, coisa velha guarda coisa, melhor respeitar o que ficou antes de nós. Eu tentei ignorar, até o dia em que, parado no alpendre, vi alguém me observando da janela do segundo andar. Alguém que, segundo o dono, seu Ernesto, não poderia estar ali. Eu tinha acabado de voltar da área de pasto quando percebi uma figura parada atrás da cortina branca do quarto superior. Era uma silhueta humana, imóvel, alta, esguia. Não dava para distinguir o rosto, mas minha mente buscou explicação. Deveria ser alguém da família. Quando comentei, o velho ficou pálido. Você tem certeza que viu alguém na janela? Tenho, sim. Impossível. Aquele quarto está trancado. Ninguém entra lá há 40 anos. Ele disse aquilo com uma calma estranha, quase resignada. Naquela noite, ouvi passos no corredor do quarto de hóspedes onde eu estava. Passos lentos, arrastados, como se alguém caminhasse com pesos nos tornozelos. O chão de madeira rangia sob o ritmo irregular. Levantei, abri a porta, corredor vazio. Mas o cheiro que ficou, madeira queimada misturada com vinho azedo. O dono, no dia seguinte, fingiu não ouvir quando perguntei sobre o quarto trancado. Mas os peões passaram a me lançar olhares diferentes, como se eu tivesse despertado algo que era melhor deixar quieto. Foi o Naldo, um dos mais velhos, que decidiu me contar a primeira parte da história. Aqui já foi casa de Coronel Bravo. Gente ruim. Coisa que acontece nessas paredes não se apaga fácil. Ele disse que, décadas antes, um dos filhos do coronel desapareceu dentro da casa. Procuraram por semanas, mas nunca encontraram o corpo. O quarto foi trancado desde então, e o coronel teria mandado selar a porta e jurado que ninguém mais pisaria ali. Dizem que ele sabia o que levou o menino, Naldo comentou, olhando para a serra. Mas morreu sem contar. Depois disso, comecei a prestar mais atenção. Quanto mais eu observava, mais percebia que a fazenda tinha olhos. À noite, eu via movimentos no canto dos corredores, sombras que atravessavam a parede como se deslizassem. O segundo andar, onde ficava o quarto trancado, sempre era mais frio, mesmo no calor baiano. E os animais não chegavam perto do casarão. Cavalos, bois, cachorros, todos evitavam aquele pedaço da fazenda como se soubessem que algo ali não era deste mundo. O ápice veio numa madrugada. Eu dormia quando acordei com alguém batendo na porta do meu quarto. Batidas lentas, regulares. Levantei, acendi a luz. Perguntei quem era. Nada. Abri a porta devagar. Corredor vazio. Mas havia 3 riscos longos na madeira, paralelos, como se garras tivessem arranhado a porta enquanto eu dormia. O cheiro de queimado era tão forte que parecia que a madeira tinha sido aquecida por dentro. Na semana seguinte, precisei medir uma área perto do limite da fazenda, o Campo Santo. Era proibido para pastagem. O solo lá era seco, esturricado.
Havia marcas de antigas construções do século retrasado e restos de túmulos sem identificação, cruzes tortas, montes de terra escura. Quando entrei no Campo Santo, senti um peso nas costas. O ar parecia denso. E então ouvi passos atrás de mim. Não eram passos humanos. O som era arrastado demais. Quando virei, não havia ninguém, mas havia marcas na terra, profundas, frescas. No centro do Campo Santo havia uma árvore seca, completamente morta, com raízes expostas que pareciam mãos tentando sair do solo. Quando me aproximei, senti um vento gelado, embora o dia estivesse escaldante. E ouvi um sussurro vindo das raízes. Devolve. Saí dali imediatamente. À noite, quando contei ao dono, ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse: Você não devia ter ido lá sozinho. Aquela parte da fazenda é uma ferida aberta. Então contou o resto da história, a parte que quase ninguém mencionava. O filho desaparecido do coronel não tinha desaparecido. O coronel o matou. Acusou o garoto de mexer num baú antigo da família, que, segundo ele, continha a herança espiritual dos antigos donos. Acreditava que mexer naquilo libertaria algo preso há gerações. E acreditava também que, se o filho morresse, conseguiria selar novamente a entidade que assombrava a fazenda desde os tempos da escravidão. O corpo do menino foi enterrado no Campo Santo. Quando o coronel morreu, a coisa voltou. E voltou com fome. O quarto trancado era apenas a porta de entrada. A raiz estava no Campo Santo. Naquela noite, não consegui dormir. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos no corredor, mais pesados que antes. O chão vibrava. Depois, ouvi uma respiração do outro lado da porta. Não humana. Era profunda, úmida, como se algo respirasse por uma garganta aberta. Depois, a porta tremeu. Eu me afastei, segurando a lanterna. As batidas começaram, devagar, depois mais fortes, como se algo quisesse entrar a qualquer custo. Então ouvi a voz. Você, viu, onde estou? Quase gritei. Ao amanhecer, arrumei minhas coisas. Seu Ernesto não tentou me impedir. Apenas disse: Quem vê, carrega. Vá embora antes que ele resolva seguir você. Parti antes do sol nascer, sem olhar para trás. Mas nunca esqueci da última coisa que vi pelo retrovisor. No segundo andar, na janela onde tudo começou, alguém me observava novamente. Dessa vez não era sombra. Era um rosto pálido, vazio, sem olhos, mas que parecia sorrir, como se tivesse aprendido meu nome. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Histórias assim, vindas das estradas, dos postos, dos sítios e das madrugadas silenciosas, sempre deixam aquela dúvida no ar. Será que tudo isso é apenas imaginação, ou tem algo além do que a gente consegue enxergar? Se alguma dessas experiências fez você lembrar de algo que já viveu, ouviu ou presenciou, deixa nos comentários. Quem sabe a sua história não aparece aqui no canal em um próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos como esses, sempre com o objetivo de manter viva a tradição das histórias que percorrem o Brasil de ponta a ponta. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo, e cuidado quando estiver sozinho na estrada. Você nunca sabe o que pode estar te observando.